Aqui nesse exercício, nós tínhamos uma diferença de potencial entre os pontos A e B de 60 volts. Então, ele já te forneceu qual é a variação, né? Qual a variação LDP, qual a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. O que você tem que perceber é que esse circuito está dividido em dois momentos. Você tem esse resistor aqui, que fica com um pedaço da tensão para ele, e você tem esse pedaço aqui do sistema, onde você tem três resistores em paralelo, onde você vai ter a segunda parte da tensão do seu sistema, segunda parte do circuito, né? Que vai levar uma parte da DDP. Ou seja, se a DDP total do sistema é equivalente a 60 volts, né? Nós sabemos que um pedaço dela vai vir para cá e um pedaço dela vai vir para cá. Por que, professor? Se aqui eu tenho três resistores, como é que eu vou ter uma única tensão? Acontece que os três estão em paralelos. E em paralelo, a gente sabe que a tensão sobre cada um desses resistores tende a ser a mesma. Ou seja, em todos eles vai ter a tensão U2. Beleza? Bom, o que nós sabemos nesse exercício é que a corrente I1, que é essa corrente aqui, tem 1 ampere. Então, nós estamos tendo aqui um único valor de corrente, que é 1 ampere passando pelo resistor de cima. Existe um macete, né, gente, que é você pensar no seguinte: se aqui eu tenho o dobro de resistência que aqui, aqui vai passar o dobro de corrente, porque a corrente sempre prefere o caminho com menor resistência. Então, se eu tenho um caminho onde existe o dobro de resistência, eu vou ter metade de corrente. Então, se aqui tem 1 ampere e é 12 ohms, se aqui tem 6 ohms, aqui com certeza vai ser 2 ampere. Por quê? Porque aqui a resistência é metade, então a corrente cresce por 2. A gente diz que isso é inversamente proporcional, né? Então, conforme a resistência sobe, se a resistência subiu duas vezes, a corrente tem que cair duas vezes. Então, olha só, se aqui em cima era 1 ampere, então a corrente vai cair agora, né? Porque, opa, desculpa, inverti a situação. Deixa eu dar um exemplo aqui de novo, ó. Se aqui eu tinha 12 de resistência e está caindo para 6, a resistência caiu duas vezes. Se a resistência caiu duas vezes, a corrente vai subir duas vezes, porque elas são inversamente proporcionais. Então, a corrente de 1 ampere que você tinha aqui no 12, né, ela vai ser no 6 de 2 ampere, tá? Mas, isso aqui é só um macete, existe fórmula para você calcular. Então, o que você calcularia aqui nesse sistema? O que você calcularia é o seguinte: você aplicaria a fórmula da resistência, né? Primeira lei de Ohm. Então, o resistor 1, tá? Que é esse aqui de cima. Vou chamar de 1, 2, 3. Resistor 1 seria a tensão, né? Como a tensão em todos os resistores vai ser a mesma, eu vou chamar de tensão 2. Dividido pela corrente, né? Que passa por ele. Então, o resistor 1 tem 12 e a corrente que passa por ele tem 1. Então, se eu passo isso para cá, eu descubro que a diferença de potencial, o 2, que é essa diferença de potencial que vai estar sobre todos os resistores, vale 12 volts. Agora você vai aplicar para cada resistor para descobrir a corrente em cada um deles. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: agora eu vou aplicar para esse resistor de 6 aqui, ó. Então, ficaria resistência é igual a tensão sobre a corrente. Tá? Esse resistor eu vou chamar de R2. Então, quanto vale o R2? O R2 vale 6. E a tensão? Vale 12. E a corrente? Não sabemos. Então, a corrente sobe, o 6 desce. Nós teríamos que a corrente é 12 dividido por 6. Ou seja, a corrente é 2 ampere. Percebe que eu tive que fazer uma conta para chegar naquele valor que eu consegui fazer só pela proporção? Se aqui tem metade da corrente, e é inversamente proporcional, desculpa, se aqui tem metade da resistência e a corrente é inversamente proporcional, eu vou ter duas vezes o valor da corrente, né? Então, de novo, 12 para 6 está caindo pela metade, então quer dizer que a corrente vai subir duas vezes, vai aumentar duas vezes, inversamente proporcional, tá? Aqui você poderia seguir o mesmo raciocínio, ó. De 12 para 4, quer dizer que a resistência caiu 3 vezes. Se a resistência caiu 3 vezes, a corrente iria aumentar, subir 3 vezes. Então, 1 ampere se tornaria 3 ampere. Ah, e se eu não conseguir enxergar isso de cabeça? Não tem problema, você podia aplicar a fórmula da resistência. Resistência é a tensão sobre a corrente. Então, qual que é o valor do resistor agora? Agora é 4. Quanto vale a tensão mesmo? Vou fazer aqui no cantinho para economizar, senão não vai caber. Ó. R3 é igual ao 2 sobre 3.
Então, o meu resistor valia 4, a tensão valia 12 e a corrente a gente não sabia. Corrente sobe, isso aqui desce, e eu vou ter que a corrente é 12 dividido por 4. Ou seja, minha corrente é de 3 amperes, tá? Então, seja você fazendo por proporção ou pela lei de Ohm, você consegue resolver o exercício tranquilamente, beleza? Bom, pessoal, minha rinite está um pouco atacada, minha dicção não está muito legal, né? Então peço desculpas aí se não tiver muito bom o áudio para vocês. Queridos, agora o que eu preciso saber é o valor do resistor. Por que eu estou calculando as correntes sobre os resistores se o que eu queria era esse resistor R, professor? Simples. Eu preciso saber agora qual é a corrente que passa por esse resistor. Porque a tensão 1 nós já sabemos. Como assim, professor? Não sabemos não. Nós calculamos a tensão 2. Sim, mas se a gente sabe que a tensão total vale 60 volts, né? E a tensão 2 vale 12, a tensão 2 com a tensão 1 tem que dar 60. Então, qual é o número que eu somo com 12 que eu chego em 60? 48, né, gente? Então, eu sei que a tensão sobre o resistor aqui, R, vai ser uma tensão equivalente a 48 volts. Se eu sei a tensão, para mim calcular a resistência, eu só preciso descobrir qual é a corrente. E olha que legal, a corrente que chega aqui, nesses caras que estão em paralelo, ela se divide pelos três. Então essa corrente que está chegando, que passou pelo resistor R, ela vai um pedaço para cá, um pedaço para cá e um pedaço para cá. Ou seja, a corrente do sistema, a corrente que passa pelo ponto AB, seria a soma dessas três. Ó, então está chegando aqui 3, 2, 1, 6 amperes. Então estava vindo uma corrente de 6 amperes, a corrente se dividiu, e aqui quando ela se junta de novo, ó, o que nós voltamos a ter? Voltamos a ter uma corrente de 6 amperes. Então a corrente que entra aqui no circuito é 6 amperes e a que sai tem que ser o mesmo valor, né? Portanto, nesse resistor R está passando 6 amperes de resistência, de corrente. Agora que eu sei a corrente, eu consigo calcular a resistência. Vamos calcular então, né? 48 volts para a tensão e 6 para a corrente. Resistência é igual a tensão sobre corrente. Tensão 48 volts, corrente 6. Quanto é 48 dividido por 6, né? 48 dividido por 6 é 8. Confere? 6, 12, 24, 48. Então aqui seria 8 ohms o valor do seu resistor. Essa seria a resposta para essa questão. Beleza, gente? Então tá aí, exercício resolvido, exercício 3. A resposta final era 8. Espero que vocês tenham gostado. Como esse vídeo aqui tá no canal do YouTube, né? Já aproveita para deixar aquele like, se inscrever aí embaixo. Esse canalzinho aqui é mais para ajudar vocês mesmo, então tem bastante exercício. Todos eles são só com a intenção de auxiliar vocês. Um grande abraço e até a próxima.